300 quilômetros com o carro elétrico que promete custar o mesmo preço de carros a combustão. Esse é o JAC Motors EJ7, o sedã elétrico da marca, feito em parceria com a Volkswagen e que chega aqui ao Brasil para bater de frente com Audi, Mercedes e BMW. Bom, será que ele consegue? Esse vai ser o objetivo do nosso vídeo de hoje. Então, de início, a gente vai fazer uma viagem de 220 km com ele e, claro, rodar mais um pouco por lá, totalizando 300, para fazer um teste de autonomia, desempenho e mostrar como esse carro se comporta na prática. Antes disso, falando um pouco sobre ele, aqui é um sedã de 193 cavalos, 34 kg de torque e que faz um 0 a 100 em 5,9 segundos. E aí, com uma bateria de 50 kWh, a autonomia é de 402 km pelo ciclo chinês de medição. E o que a gente vai avaliar hoje é se de fato ele consegue esses números, como ele se comporta na prática e afinal, se é uma decisão interessante. Bom, mostrando um pouco só de design dele e também aqui por dentro, para vocês já conhecerem, ele lembra os modelos da marca, mas com um pouco mais de refinamento. Podem ver aqui pela parte das portas, o volante um tanto quanto familiar, painel digital, aqui no centro uma multimídia na vertical, a marca até fala que é um pouco inspirada em Tesla, e a parte dos bancos com um pouco de acabamento em marrom, teto panorâmico e aqui a parte traseira. Bom, um dos grandes trunfos, segundo a marca, é aí 4,7 metros de comprimento e que com isso ele consegue ser maior que os concorrentes diretos. Bom, vamos avaliar como ele se desempenha aí numa viagem de 220 km e como a autonomia se comporta. Então agora a gente está quase na saída da cidade de Curitiba. No odômetro o carro já marca quase 10 km ali de rodagem, está marcando 9, e a autonomia está em 329 km. De início a gente destaca aqui que para andar na cidade o carro tem um comportamento macio, suspensão também, se acostumar um pouco com o sistema de regeneração de energia, de freio automático também, mas no geral o carro está atendendo bem as expectativas. Questão de consumo, ele está marcando no momento ali 18 kWh a cada 100 km, pensando que ele tem a bateria de 50 km, dá para ter uma ideia. Agora, mostrando um pouco aqui por dentro, mas para já dar uma ideia, esse é o espaço, bom espaço interno aqui, e ali nos bancos traseiros, se você for dar uma olhada, também teria um bom espaço para as pernas, um bom espaço para a cabeça e um teto panorâmico legal. Destaque aqui, persiana elétrica, com o teto, claro, claramente elétrico também. E aí, comentando um pouco sobre a viagem, vai ser um trecho de uma média de 220 km, ida e volta, o mesmo que a gente fez com o EJS1. Aqui, o nosso objetivo vai ser rodar no modo mais normal, ou seja, a gente não vai a 80 nem 85 para fazer média de consumo, mas sim rodar ali na casa dos 100 km por hora, justamente para ver na prática como seria o desempenho desse carro. Entrando agora na estrada, deixar um pouco vocês ouvirem a rodagem dele. No momento, o painel não está tão fácil de ver, mas ele marca ali 322 km de autonomia, com 80% de bateria e 14 km rodados. Vale dizer que na saída ele marcava 338 km, então tá dentro do esperado, e vamos ver quanto ele regenera na serra, quanto a gente gasta e no final como é o resultado. Agora, passando o pedágio, a autonomia já baixou um pouco, porque a gente deu umas aceleradinhas
está em 294 km com 73% de bateria e 35 km rodados. No caso, até o momento o carro tem se mostrado bom, confortável e com um desempenho legal. Daqui a pouco a gente faz um vídeo de uma retomada dele, mostrando um pouco de como que ele anda, mas até então a sensação foi bem legal. Mais um pouco, daqui a alguns quilômetros, a gente vai estar pegando ali a descida da serra e vamos ver quanto de regeneração a gente consegue aproveitar. O que eu queria já trazer aqui para mostrar é que esse carro tem algumas configurações muito relacionadas à dirigibilidade. No caso, aqui de volante, consigo deixar ele confortável, normal e esportivo. E aqui de modos, eu tenho o modo Eco e o modo normal. Aqui seria no caso para você ter desempenho, então no Eco ele anda menos, no normal ele anda mais. E o mais legal, regeneração. Eu tenho 3 modos de regeneração e isso faz toda a diferença, porque às vezes você não quer andar no modo mais forte e o modo mais fraco faz mais sentido. E até queria fazer um destaque aqui, pensando em descida de serra, nem sempre a regeneração no modo mais forte é o mais útil, porque aí você não consegue nem aproveitar um pouco do embalo do carro. Às vezes é legal deixar ele um pouco mais solto para a gente conseguir esses números. Painel, aproveitando aqui, tem uma visibilidade legal no sentido de gráficos e tudo, mas o reflexo do sol ainda é um pouco grande, como nos outros elétricos da marca. Dá inclusive para trocar a cor dele. Aqui no caso coloquei um tom azul, fica amarelo e fica vermelho também. Por hora é isso. Daqui a pouco a gente entra na descida da serra e eu trago as novidades. Entramos então no trecho de descida da serra. Aqui o trecho tem uma média ali de 20 a 30 km, não me recordo ao certo, eu já coloco aqui na tela para vocês verem. Vou colocar aqui no modo de regeneração normal, que é até melhor para a gente poder estar medindo. E vamos ver como vai ser o resultado do carro. Por hora, ele está marcando ali 284 km de autonomia, com 44 km rodados de odômetro e 71% de energia. A gente vai entrar aqui na pista da direita e a partir daí verificar como que o carro aproveita essa descida da serra. Acabei de fazer uma pequena pausa aqui, justamente para mostrar um pouco de como está sendo a viagem, o resultado de todo esse processo aí de regeneração e tudo, e claro, para vocês acompanharem. Bom, aqui eu estou na metade da descida da serra, é uma descida que tem ali, como eu falei, de 20 a 30 km e que a gente conseguiu alguns quilômetros já a mais de autonomia naquele modo de regeneração normal. Agora um pouco sobre os números. A gente já rodou 61 km até aqui e a gente está com 73% de energia da bateria. Na saída, a gente estava com 90% de energia da bateria e no caso, a gente tinha 328 km de autonomia. Agora, nesse exato momento, a gente tem 293 km depois de rodar 61. O que eu queria destacar? Consumo de energia. A gente estava com 17/18 kWh a cada 100 km e agora a gente está com 11, muito por conta da descida da serra. E quanto que a gente regenerou? Bom, olha aqui. A gente começou a descida com 40 km. A gente já rodou então 21 e os números são esses. A gente estava no início da descida com ali 287, 288 km e agora a gente está com 293. Ou seja, depois de rodar tudo isso, a gente ainda ganhou energia. E que toda a viagem a gente está fazendo numa média de 100, 105 km por hora, com o ar-condicionado ligado e sem muito esforço para conseguir médias tão altas. E por que disso? Porque é o que mais se aproxima do uso convencional. Ou seja, a gente acelera um pouquinho às vezes, espera um pouco para conseguir mais regeneração em outras, e o final é que a gente está conseguindo uma boa economia. Bom, daqui para frente tem mais alguns quilômetros de descida da serra e depois o final da viagem, e vamos ver com quanto a gente chega de autonomia lá e quanto a gente consegue regenerar. Fim da serra, estamos aqui com 68 km de odômetro. No caso, a gente já rodou um pouquinho desde que acabou e
estamos ali com 288 km de autonomia, com 72% de energia. Qual que é a moral da história? Que a gente conseguiu descer aí uma boa distância sem nenhum gasto aí de bateria, e agora a gente consegue manter um trecho com calma. No caso, a gente vai ver quanto que ele vai gastar até chegar no destino. Pelos nossos cálculos, aí vão mais uns 50 quilômetros. Quase chegando no destino final, o odômetro já marca ali 103 quilômetros rodados, o de autonomia 235. E as considerações até o momento é que o carro é muito bom de viajar, confortável, ágil e tem um bom sistema de som. Dá para utilizar aqui o Apple CarPlay de uma forma fácil. A tela deixa um pouco a desejar em agilidade, mas acho que é uma coisa que pode ser corrigida no futuro. E questões de barulho, ruído, bem interessante. Chegando lá, vou fazer um pouco da conclusão aí desse nosso primeiro trecho. Tem mais o trecho da volta. E também queria esclarecer que a gente vai deixar ele carregando numa tomada 220 volts, já que tem alguns outros vídeos, alguns outros conteúdos para gerar com ele até a devolução. Então é interessante já deixar ele carregado, porque senão daria pra gente voltar. O que eu queria comentar? Na saída ele estava com 328 km de autonomia e agora está com 232 depois de 105 km rodados. O que significa isso? Que com a descida da serra a gente conseguiu igualar bastante o que estava sendo esperado, porém que numa viagem totalmente plana a gente teria que ter ido ainda mais devagar para conseguir aquele resultado que a Jaque previa. Isso é algo comum para hoje em carros elétricos, muito porque a autonomia ela é medida nas melhores condições. Momento dos testes de desempenho. Vamos testar aqui os 193 cavalos, 34 kg de torque e também o 0 a 100 em 5,9 segundos. No momento a gente está a 84 km por hora, não está tão fácil de ver, mas essa é a velocidade. Vamos colocar aqui 80 e vamos fazer uma retomadinha para ver qual que é o desempenho do carro nessa circunstância. Vai! Chegamos no litoral, trecho inicial da viagem, descida da serra, rodamos aí 113 quilômetros de odômetro, marca agora 218 quilômetros de autonomia e a gente já adverte aqui que a gente rodou um pouco mais para poder fazer teste de 0 a 100, desempenho, então a autonomia caiu um pouco. Mas claro, vale dizer que no uso prático, como o condutor tende às vezes a utilizar mais potência ou não, isso também é interessante para a gente ter uma ideia. Até o momento então, estava na saída com 338 km e agora, 113 km depois, marca 218. Fim do primeiro trecho da viagem, o carro já está aqui carregando numa tomada 220 volts. E o que a gente pode dizer? A marca promete 193 cavalos, 34 kg de torque, 0 a 100 em 5,9 segundos e 402 km de autonomia. E bom, quanto a isso, que o carro anda muito bem, vocês podem ver aí na questão de retomada, 0 a 100, que é um carro bem esperto. E aí, no quesito viagem, bom de viajar, suspensão legal. Eu particularmente digo que ficou mais legal a suspensão do que no SUV, que é o EJS4. Acho que aqui ela tá mais calibrada, tá mais macia, ela passa pelas imperfeições com uma dificuldade muito menor e o carro ele fica muito mais interessante para uso. Bom, questão de autonomia. Deixa eu entrar aqui para mostrar para vocês. A gente em odômetro rodou 122 quilômetros, um pouco ali acima do que eu havia comentado,
muito porque a gente tem um trecho aqui dentro da cidade, né? Então só de estrada dá 100, mas com tudo deu 122 quilômetros. E o que é legal de dizer? Que estava na saída marcando 328 quilômetros aqui. Então, se você fizer a conta, você vai ver que o número foi aproximado. Claro, como eu comentei, a gente veio numa velocidade de 100 km por hora ali, não tão preocupado em conseguir a melhor média de consumo, e no final o carro consegue aí cumprir perto do que parece. O que dá para dizer? Que se você de fato quiser cumprir com os 209, você teria que estar ali a 80, 85, provavelmente com um uso bem pequeno do ar-condicionado, e aí o número vai ser melhor. Mas no nosso uso ele foi esse o resultado. Daria para voltar com tranquilidade, já que ele está com 122 km no odômetro, então com 209 muito provável que fosse bem fácil. Recarga. Bom, ele está numa tomada 220 volts, podem ver que é uma tomada bem simples, no caso ela só é de 20 amperes, né, para poder carregar aqui o carro, e esse tempo de recarga é bem alto por conta disso, né? Já que o carro está aqui com 52% de energia, ele está marcando 16 horas para uma carga completa. No caso, ele tem uma bateria de 50 kWh, ou seja, precisa de mais 25 kWh, e ele está dizendo que em 16 horas isso vai ser fornecido. Qual que é a moral da história? A moral da história é que, de fato, a autonomia divulgada ela é um pouco acima do que a gente consegue na prática. Por quê? Porque a gente viaja mais rápido, porque a gente utiliza o ar-condicionado e, no caso, porque ela é medida nas melhores condições. Mas na prática ainda consegue ser próximo e a gente tem segurança. Quanto à recarga, o que acontece aqui? Não necessariamente a gente precisaria carregar ele, dá para voltar assim. Mas como o nosso objetivo é fazer mais testes com o carro, principalmente testes de desempenho, faz bastante sentido colocar mais energia nele. E quanto a isso, a primeira consideração a ser feita é que a recarga do jack é aqui na frente, o que é algo bom, principalmente pensando nos postos de recarga que a gente tem por aqui. Só que ele segue vindo com o padrão chinês de carregamento, chamado GBT, aqui está até no portátil no padrão GBT, e que no caso fica aqui essa fonte conectada na tomada. Mas quanto ao padrão de recarga? Bom, nos últimos 2 vídeos que eu fiz dos jack, ainda não havia no Brasil um adaptador para carga rápida. Havia só o adaptador para carga lenta, que no caso está até no porta-mala dele, mas não havia para carga rápida. Só que agora esse adaptador já tem. A Jack está vendendo ele ali por R$14 mil e a promessa é 20 até 80% de bateria em 1 hora. Bom, é um número interessante, o carro já fica legal, principalmente em viagens, a recarga rápida é muito útil. E aí, sobre o recarga ainda, para abrir, é esse botão ali na frente. E agora a gente vai sair para almoçar, não sei quanto tempo vai levar o certo, mas o carro vai ficar carregando aqui no 220, e daí na volta a gente vê com quantos por cento de bateria ele vai estar. Aí, o segundo trecho da viagem é subida de serra, então já esperem aí um consumo mais elevado, um uso diferente, e vamos ver como o carro se sairia. Hora de sair, o carro ficou aqui umas 3 horas na tomada, 220, e deu para recuperar um pouco de energia. Qual que é o ponto legal de destacar? Que foi um período em que a gente não ficou simplesmente esperando ele carregando. Na verdade, a gente saiu, fez outras coisas e o carro só aproveitou para recuperar energia enquanto isso. Vale dizer aqui que é um carregamento lento, então, claro, vai demorar mais. No carregador portátil, a média é de 1,5 kW por hora, o que é bem diferente dos 7 kW de um Wallbox ou dos 100 ou dos 50 kW de uma carga rápida. Bom, quero mostrar agora alguns dados de carregamento, consumo e daí a gente segue para mais 125 km de viagem. Então aqui por dentro dele, a gente quando deixou era praticamente 2 horas, marcava aqui 209 km de autonomia e agora a gente está em 249, ou seja, em 3 horas ele conseguiu recuperar 40 km de autonomia. O que a gente pode dizer então? Que isso é bom, pensando que não era o nosso objetivo final. Na verdade, a gente só aproveitou para recuperar energia. Quanto ao consumo, vamos lá. Esse é um carro que ele tem uma bateria de 50 kWh. Ou seja, para você rodar os 402 que a Jaque promete, você precisa colocar essa quantidade de energia.
Na saída de Curitiba, o consumo médio estava em 17/18 kWh a cada 100 km e agora ele está em 14,8 num regime misto de cidade e estrada. E o que a gente pode considerar até como o que mais vai acontecer no dia a dia desse carro. Na descida da serra, isso aqui chegou em 11 kWh a cada 100 km, então dá para ter uma noção de quanto esse carro vai rodar com a bateria. Mas eu queria destacar mais uma coisa, que essa é legal para as pessoas saberem, muito porque existem vários perfis de donos. Que se você viesse a 120, 130 ou 140, o carro teria um consumo bem mais elevado e é importante estar ciente disso, muito porque dependendo do ritmo de viagem, a gente sabe que, claro, isso é acima do limite, mas dependendo do ritmo, você pode ter alguma surpresa com bateria e, claro, acho que não é interessante para ninguém. Então, seriam essas as considerações. Agora eu vou filmar um pouquinho do interior dele mais para poder trazer um contexto e daí a gente mostra mais viagem. Mostrando um pouco do interior, no caso vai ter um vídeo só para isso, mas quero aproveitar para trazer aqui. Temos o painel digital, agora está mais fácil de ver ele porque tem menos claridade. A tela, estilo meio iPad, meio Tesla, você consegue clicar aqui e tem as funções dela. Ali tem iluminação ambiente, que você consegue até trocar de cor. Bancos em couro, detalhe marrom aqui. Teto solar panorâmico. Um bom espaço entre eixos, tanto que andar aqui atrás visivelmente é algo bem tranquilo, muito por causa dos 4,7 metros do carro e do bom entre-eixo. Agora quero mostrar o porta-malas, que a Jaque traz como um dos maiores trunfos. Um pouco do LEDzinho também, chique, né? E aqui o porta-malas eletrônico. A gente tá até com algumas compras, mas é bom até para mostrar como é. Cabe bastante coisa. A capacidade dele é elevada, então vocês podem ver que o porta-malas é algo bom. Interessante ser automático. E aí, agora embaixo do capô, aonde ficam os 193 cavalos dele e 34 kg de torque. Para abrir tem uma alavanquinha e aqui é o conjunto. No caso, o motor não é esse aqui de cima, mas sim aquele ali de baixo e que você consegue até ver algumas informações escritas em cima. Bom, esse é o conjunto e a gente tem até outras partes, como bateria 12 volts, que é necessária para ar-condicionado e etc. Porta de carregamento fica aqui na frente com carga rápida, carga lenta. Farol Full LED, sensor dianteiro, essa seta aqui corre estilo Audi e esse é o EJ7. Vamos sair com ele. Eu mostrei ali que ele está com 250 km de autonomia, mas eu queria reforçar que a gente vai fazer mais alguns testes, então eu mostro exatamente quanto ele vai estar na subida da serra, mais para a gente poder ter uma ideia. Hora da saída, mais um trecho de estrada de 125 km. O carro aqui está marcando 231 km de autonomia, com 58% de bateria e o odômetro em 134. No caso, a gente rodou um pouco desde que a gente tirou ele do carregador, ele estava com 250, mas para poder fazer alguns vídeos do carro na cidade e daí poder trazer mais conteúdo. Mas agora, falando em estrada, nossa marcação é em 231 e nesse trecho a gente também vai fazer mais alguns testes de performance, alguns testes de retomada, muito para poder simular a prática do uso do carro. Rodando com o Jaque na estrada, a gente está fazendo aqui uma viagem com ele e a gente também vai coletar alguns dados de desempenho. Então agora a gente vai colocar 60 km por hora nele para poder fazer uma retomada e mostrar como é que é o desempenho desse carro. Então agora, acelerando para ver como ele anda. Quero mostrar mais alguns detalhes do interior, agora que está um pouco mais escuro. Podem ver que ele tem uma iluminação aí branco, junto às cores do painel. Já aqui a tela dá para ver melhor, já que não está no escuro. Ela pode ficar amarela, vermelha ou azul. E o carro
é muito bom no comportamento na estrada. O farol Full LED, uma visibilidade muito interessante, e o silêncio a bordo é ótimo. Trazendo aqui alguns pontos só antes da gente concluir, que esse é um carro que pelo preço dele, ele poderia ter mais itens de assistência. Na verdade, ele quase não tem nenhum, né? No caso, ele poderia ter detector de faixas, detector de colisão, poderia ter também detector de ponto cego, e um piloto automático adaptativo também cairia muito bem nesse veículo. Fora isso, o carro entrega muito bem a proposta aí por uma rodagem na estrada. Estamos agora num trecho em que falta 70 km até o destino final, e a autonomia nossa está em 181 km com 164 no odômetro. Nesse trecho a gente utilizou mais potência para poder fazer alguns testes de desempenho, tanto que a média aqui de consumo já está um pouco pior, mas dá para ter uma noção de quanto o carro vai fazer até o final do trajeto. Hora de subir a serra, painel marcando aqui 147 km de autonomia e odômetro em 186. O trecho de subida ele fica também por volta ali dos 20 km, e vamos acompanhar quanto que o carro vai consumir para fazer esse trajeto. Vale dizer que aqui de estrada, na volta que a gente andou um pouco mais, ele está marcando 16 kWh a cada 100 km, e a expectativa é que esse número aumente bastante agora na subida. Acabando aqui o trecho de serra, a gente pode ver que a autonomia chegou em 96 km, ou seja, tivemos um consumo significativo, já que 22,8 kWh por 100 km foi utilizado. Vale dizer, a gente manteve em todo o trajeto a velocidade ali de 100 km por hora, 105, não mais do que isso, e a gente consegue ter como perspectiva que o consumo de fato aumenta bastante. Estamos quase chegando na cidade, agora falta bem pouco trecho de estrada, e o carro está com uma bateria baixa já, com 15% de energia e 60 km de autonomia. Ela começou até a piscar aqui agora, mas a gente está com o trecho bem calculado para chegar lá. Destaques até o momento de dirigibilidade, tudo certo, mas de consumo a gente chegou sim à conclusão que na serra ele é elevado, então a indicação é você manter ali no piloto automático uma velocidade de 90, 95 km por hora, se você quiser manter com bastante tranquilidade. A gente está chegando aqui na cidade de Curitiba, odômetro em 236 km, a gente saiu com 125. Grande ponto que a gente entrou na estrada lá com 230 km de autonomia, e agora a gente chega com 45 depois de um trecho aí de uma média de 110 km só de estrada, né? Então o grande destaque que fica aqui é que o consumo ali na serra realmente foi elevado. Fim da viagem, odômetro com 256 km, eu tinha falado no início que daria 300, mas deu um pouco menos. Carro com 45 km de autonomia, coloquei para carregar agora há pouco. Tô aqui no eletroposto da Copel, que fica na cidade de Curitiba. Olha o jack ali, farol de LED dele, chamando a atenção, tem a seta, mas tô aqui já com o carro carregando. Tô num carregador aqui de mesma potência de wallbox praticamente, é um carregador AC, que ele é corrente alternada, né? Esse aqui fornece até 43 kW, mas no jack entra até 7. O carro está fornecendo 7 horas e 24 minutos para carregamento completo. No caso, eu vou deixar o carro aqui para fazer essa recarga. Ele vai estar com 402 marcando aqui quando a gente chegar a buscar ele depois. Mas bom, vamos fazer um retrospecto agora desse último trecho da viagem. A gente saiu com 125, chegamos com 256. Se for fazer a conta aí, vai ver que a gente rodou um pouco a mais aí de 125 quilômetros. No caso, a gente rodou 130 e a gente saiu com 230 quilômetros de autonomia, e a gente chegou aqui na cidade de Curitiba, a gente chegou com 50, aqui perto com 40. Então a gente pode considerar que teve um gasto aí de 200 quilômetros do que marcava aqui para o carro fazer esse trajeto de subida da serra, ou seja, um gasto bem elevado de energia. E agora
que a gente terminou a nossa viagem e, consequentemente, o vídeo, qual que é a conclusão de tudo, de andar com o carro, a experiência, o que eu posso dizer? Bom, o carro tem uma bateria de 50 kWh, ou seja, uma bateria que não é muito grande. Se você parar para pensar, a bateria do Zoe tem isso e a bateria do Leaf tem 10 a menos. Então, pensando no tamanho do carro, nas medidas, não é muita coisa. Mas muito bem, o que eu posso dizer? Bom, ele marca 402 km de autonomia. Essa é uma autonomia medida pelo ciclo chinês, chamado NEDC. Esse é um ciclo famoso já pelo mundo por ser um ciclo mais brando, um ciclo que tem médias menores aí do que os outros, ele é menos rigoroso na realidade. E o que acontece? Na prática, a gente vê que o carro, assim, com segurança, tranquilidade, ele vai entregar 300, 310 km de autonomia. E por que eu posso dizer isso? Porque na descida da serra, vocês podem ter acompanhado aí com os números do início do vídeo, a gente saiu com 338 km e chegou lá com 200 e alguma coisa, não me recordo ao certo, tá aqui na tela. E esse foi, assim, um consumo até próximo do que estava marcado, só que com toda a regeneração de energia da descida de serra. Ou seja, o que eu concluo com isso? Que na verdade você não, em linha reta ele faria muito menos. E aí na subida vocês podem ver que o consumo foi quase o dobro, foi quase 200 km para percorrer um trajeto de 110, só de estrada e daí com um pouco mais de cidade. E o que acontece então? Que o consumo ele é mais elevado do que a própria marca vem divulgando com base no ciclo chinês. E isso não é errado no ponto de vista de que o ciclo mede o carro a 80 km por hora, com ar desligado. Então é o melhor cenário possível para o carro conseguir uma boa média. Então não é estranho esses números que a própria marca traz, enfim. Mas na prática é legal a gente ter essa consciência de que é bom ter uma sobrinha de bateria para fazer a viagem com segurança. Mas muito bem, agora eu estou aqui no Eletroposto, quero mostrar algumas considerações, principalmente de preço de carro, preço de energia, para a gente poder finalizar o vídeo. O primeiro de carro tá aqui, o EJ7, nosso companheiro aí desse dia. O carro se mostrou bem, anda bem, bom desempenho. Fizemos uma viagem aí de ida e volta que deu 256 quilômetros e tudo isso levando em consideração uma viagem tranquila em termos de velocidade. A gente não foi a 80, não foi a 85, a gente foi numa média de 105 com o ar ligado. Então o que eu posso dizer aqui? Não é os 150 que o carro dá, até porque não pode, né? Mas a gente foi numa situação comum. E o que eu posso dizer, e até trazendo aqui para o mapa, que o trajeto que a gente fez foi esse aqui, ó, de Curitiba, que é a cidade que a gente está, capital, né, do Paraná, até aqui, que é Caiobá, o bairro de Caiobá, né, cidade de Martinhos, que dá aí o trajeto de 100 para ir, 100 para voltar. Até teria um carregador lá em Paranaguá, mas a gente não usou. E o que a gente pode trazer daqui? Que esse é um trajeto que na descida você vai com muita tranquilidade por causa da regeneração. Então se você tem ali 100 km de autonomia marcando, você consegue com muita facilidade fazer esses 100 km, 110. Mas na subida, para vir com tranquilidade, a gente teve um consumo quase do dobro de energia. Ou seja, o trajeto era de 100, mas a gente gastou 200. E o que a gente consegue extrair disso? Que se tivesse desativado o ar-condicionado, colocado o piloto automático em 90 km, provavelmente esse trajeto de subida de 100 teria sido feito em 140, 150 do que marcava ali de autonomia. Então, fica aí algumas conclusões sobre o trajeto e vale a gente poder aproveitar isso para novas experiências, enfim, para quem está pensando em comprar o carro. Bom, e qual que é o preço desse carro aqui? Esse é o sedã top da Jaque. É o EJ7, a marca divulga que esse é o elétrico que bate de frente com BMW, Audi, Mercedes e carros top de linha. Ele custa hoje, se você acessar hoje o site da Jaque Motors, estamos aqui no mês de maio, R$260 mil, e ele vem exatamente assim por esse valor. Autonomia, desempenho, é todo o mesmo conjunto. O que tem de extra e que vale muito a pena dizer aqui? E tem o padrão de carregamento chinês. Esse aqui é o padrão GBT, é o carregador que eles usam na China e que ele não é encontrado aqui no Brasil. Até existem alguns poucos locais, mas ele não é encontrado. Porque aqui no Brasil, se eu for olhar aqui no Wallbox, o comum são esses padrões aqui. Esse padrão aqui, que é o AC no padrão tipo 2, que é o mais encontrado em carros europeus, Audi, Mercedes.
e esse aqui é o padrão CCS de carga rápida. Esse aqui é o do Nissan Leaf, mas isso aqui é outra coisa, e esses aqui são os mais comuns. Então, para carregar um carro com o padrão GBT, a gente precisa de um adaptador. Esse aqui é o adaptador dele, no caso esse aqui é um adaptador que a Jaque fornece junto com o Wallbox quando você compra ele. E aí eu consigo ligar ele nesse carregador aqui, tipo 2, tá até conectado aqui, não vou conseguir mostrar o formato do plug. E o que acontece é que eu consigo carregar ele em uma carga lenta aqui no Wallbox. E qual que é o ponto? Que esse é um carro elétrico que às vezes você vai querer viajar, você vai querer carregar rápido e você vai querer utilizar esse plug aqui, que é o CCS, que é de carga rápida. Esse aqui é o lento, esse aqui é o rápido. E para você fazer isso, você vai ter que comprar um adaptador da Jaque, que custa R$13 mil, e que no caso vai te facilitar muito a vida, porque a marca promete de 20 a 80% de bateria em 1 hora. Então esse é um ponto que eu trago aí. Os R$260 mil do carro mais o carregador fazem bastante sentido. E salvo engano, a Jaque está tendo uma parceria aí para vender ele junto com o Wallbox. Então acho que deve ter alguma negociação. O Wallbox carregador de parede, e aí você tem o carregador rápido também. E uma outra conclusão muito relevante é quanto custou essa viagem. Bom, vocês viram ali, a gente está falando de 256 quilômetros que a gente percorreu com o Jaque. O que a gente precisou para isso? De 90% de energia da bateria, e a autonomia que estava em 402, ela desceu e a gente subiu a serra, ali estava marcando 230. Qual que é a moral da história? Que você tem que pegar a conta em quilowatt-hora para saber quanto que você teria gasto para fazer essa viagem. E quanto é que está o quilowatt-hora? Bom, e dando um exemplo aí na média do país, e também aqui de Curitiba, o quilowatt-hora, aqui no caso não está o preço, mas está o quanto já foi, ele está R$1. Então, o que acontece? A gente calcula quanto de energia foi utilizada pelo carro, lembrando que a bateria inteira tem 50 kWh, para percorrer todo esse trajeto que eu já mostrei ali, que ida e volta dá 256 km. Bom, se você pegar uma conta muito rápida, pensando que o carro tem 402 km de autonomia, você vai ver que, utilizando ali 256 km, em termos financeiros, se uma recarga custaria R$50, porque é R$1 cada quilowatt-hora, se você utilizar metade, um pouco a mais, é uma viagem que sairia ali uma média de 30 e poucos reais para ser percorrida no melhor cenário. Porém, a gente teve que carregar o carro, a gente colocou mais energia nele. E bom, fazendo a conta de quanto a gente colocou a mais de energia nele, tem que lembrar que ali na praia a gente colocou a média de 40 km de autonomia, alguns pontos percentuais a mais de bateria, para conseguir auxiliar a gente a percorrer o trajeto. Bom, como vocês estão vendo o preço aqui, esse seria o valor para rodar caso a gente não tivesse feito a recarga e tivesse sido no cenário ideal. Porém, com base no nosso cálculo aqui, o valor para fazer todo esse trajeto, ele alcançaria ali uma média próximo de R$50. Então, o que dá para concluir? Que é quase uma bateria inteira para fazer todo o percurso em reais. E por fim, já adianto que ainda vai ter um vídeo só do Jaque, mas mostrando todos os detalhes internos, acabamento, desempenho, tudo. Mas, concluindo o da viagem, esse foi o EJ7. Esse que é o elétrico topo de linha da marca aqui no Brasil, feito ali na China em parceria com a Volks, desenvolvido também. Mas bom, me conta aqui, o que você achou do carro? Deixa teu comentário. Seria a sua opção de elétrico? Seria o carro que você compraria? Comenta aqui embaixo também. E também, se tiver aí comentários sobre a viagem, coisas para adicionar, deixa aqui também. No mais, se você gostou do canal, se inscreve aqui embaixo, deixa teu like. E esse foi o nosso trajeto com o Jaque. Falamos ali em 300 km, deu 256, mas está na média. Valeu e obrigado por acompanhar.